Então, pessoal, boa tarde. Bem-vindos. Fuja, Magrage, nosso querido Fuja da mecânica. E seguinte, hoje vai ser então o Fuja focado na revisão para P3, que é basicamente média de energia e flambagem. Flambagem, pelo que eu sei, vocês estão terminando a matéria agora, acho que não passaram tudo ainda. Talvez eu vou passar alguma coisa ou outra que vocês não viram, mas de modo geral vai ser focado em média de energia, que é o que faz mais tempo que vocês não viram. E flambagem que está fresco, eu vou passar só alguns lembretes, coisas que eu acho importante vocês terem para a prova. Então, sem mais delongas, vamos começar o Fuja. Então, a parte de energia, ela é assim, passada bem corrida, muitas formas, muitos conceitos. Eu tentei resumir tudo o mais essencial que vocês vão precisar. Então, parte 1, média de energia. Então, dentro de energia, vamos começar com energia complementar. Energia complementar tem aquele fórmula para calcular e vocês vão usá-la basicamente apenas para o princípio do trabalho. Certo? Nada muito além disso. Como é que é a expressão da energia complementar? Por uma estrutura genérica, certo? Considerando todos os tipos de esforços, o que a gente vai ter? São 4 componentes. A primeira delas é devido à força normal. Certo? Vou botar aqui embaixo para vocês. Normal. Isso aqui é a estrutura inteira, né? Se for uma barra de 0 a L. Para simplificar. Nós temos uma componente devido à torção. Quarta componente, terceira componente, devido à flexão. E a última devido à força cortante. A força cortante, a única que é diferente, é que ela tem um fator de forma aqui. Mas o resto é tudo igual. Cortante aqui embaixo. O que é importante vocês gravarem da parte de energia complementar? Geralmente, a parte de energia devido à força normal e força cortante é desprezível perto de torção e flexão. Então, por exemplo, se você pega uma estrutura reticulada 3D, várias barras, é uma hipótese muito razoável você desprezar normal cortante. Então, se eu precisar resolver um exercício desse tipo, faço diagramas de momento torsor e fletor. São os componentes mais significativos. Aí eu faço diagramas, obtenho a expressão aqui, calculo as energias. Tá? Isso aqui é muito razoável e na hora da prova vai ajudar muito, se cair, porque é muita conta que você vai ter que fazer a mais e não precisa. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então, como eu disse, vocês vão utilizar isso no princípio do trabalho, que já entra em métodos de energia propriamente. Só para seguir a mesma grafia. Então, o primeiro deles, que é o mais básico, acho que até caiu na P2,
é o princípio do trabalho e da energia. Que é basicamente isso daqui. Para estruturas, comportamento linear, elástico, eu posso fazer essa assumir isso daqui. Na verdade, o trabalho é igual ao 1, que não é complementar, que não tem um asterisco. Mas, para esse tipo de material, você pode assumir isso daqui. É importante saber essas hipóteses, porque provas passadas cobraram quais são as hipóteses que eu tenho que assumir para poder utilizar tal forma. Vamos gravar isso daí, caso eles possam. E de forma genérica, você escreve o princípio dessa maneira. É uma carga, a deformação associada a essa carga, dividido por 2. Tá. Então, isso aqui pode ser tanto uma carga e um deslocamento, uma carga de força e um deslocamento, como também um momento e uma rotação. Associados. Força, deslocamento, momento, rotação. E é basicamente só para isso que você vai utilizar a energia complementar nessa forma. No tradicional, a gente vai utilizar sempre a derivada nos outros teoremas. Então agora vem o Kroth-Engels, aqui do ladinho. Isso que eu costumo falar que é o teorema mais importante que vocês precisam saber, porque todas as outras formas meio que derivam dele. Seja o princípio da energia mínima, ou então quando você vai utilizar esforços peristáticos, etc. Você sempre utiliza o Kroth-Engels. Só depende do ponto que você vai analisar. Eu acho que também vou pegar aqui. Bom, mas a fórmula também dele é pequena. Então, um deslocamento, uma deformação genérica, vai ser a derivada inicial da energia complementar em relação à carga que está aplicada neste ponto. Certo? E aqui é aquela mesma coisa, isso aqui é genérico, então pode ser um deslocamento associado a uma força, como também pode ser, por exemplo, uma rotação. Talvez fique mais fácil para vocês desse jeito, de entender. Em relação a um momento. Deslocamento, força, rotação, momento. Basicamente isso. Kroth-Engels, bem genérico. Certo? Aí tem algumas expressões, agora eu vou pagar o lado de cá, que você pode utilizar para aplicar o Kroth-Engels de uma maneira mais fácil. Porque é ruim você calcular essa expressão toda da energia complementar e depois deriva. Você tem que integrar e derivar. Por que você já não deriva de uma vez? Essa é a estratégia. Bom, aqui é a continuação de métodos de energia. Que é o teorema de Castigliano modificado. O que vai acontecer? Nós temos aqui o Kroth-Engels, exatamente igual para ali do outro lado. O que nós vamos fazer é, a gente vai pegar essa expressão da energia complementar e vai jogar a derivada para dentro. O que é o 1? A gente acabou de ver. Vamos pegar, por exemplo, a expressão do normal. Isso daqui. Eu vou fazer, eu jogo a derivada para dentro, fica uma expressão simplificada. No caso, o nosso pico. Vou aplicar a regra da cadeia aqui dentro. Então vai ficar o seguinte. Então,
Se eu derivar o n, que é uma função ao quadrado, cai 2. Esse 2 corta com o 2 de baixo e fica só n. Como regra da cadeia, deriva o que está dentro, que no caso é o n. Então fica derivada parcial de n de x em relação à nossa carga de n. Em x. Então é isso. É mais fácil utilizar essa expressão do que você calcular um U complementar, e depois derivar. Então, geralmente, quero usar Protiense, uso direto o teorema de Castello modificado. É até interessante vocês escreverem isso utilizando o teorema tal na prova, porque aí fica claro para os professores o que vocês estão fazendo, não só sair tacando as fórmulas. Analogamente, posso fazer a mesma coisa por um momento, por exemplo. Na verdade, tanto faz aqui. Mas... geralmente isso daqui é constante, eu posso tirar a integral e aqui fica simplificado. Então fica momento, derivada parcial em relação à carga, pode ser o momento, que aqui é um tempo, de x. Então é isso. Quero calcular o Protiense. Quero utilizar o teorema de Protiense. O que eu faço? Vou utilizar esse teorema aqui, então eu só preciso calcular o momento e a derivada em relação à carga que eu quero achar. Simples assim. Então acho que de método de energia, essa é a primeira parte. Então, e vem mais o último item, que é o princípio de energia complementar mínima. Vou reaproveitar. Princípio. Vou botar. Desse jeito fica mais compacto. Como eu disse, ele deriva da expressão do Protiense. Então, quando eu aplico o Protiense num vínculo perfeito, você vai ter uma reação, por exemplo, de um vínculo, vou chamar uma reação genérica de I, e deslocamento é zero. Simples assim. Então, por exemplo, uma barra aqui, tem um apoio, uma reação genérica. Se eu utilizar o teorema de Protiense nesse ponto, vai dar zero. É lógico porque é um vínculo perfeito, então esse ponto aqui não tem deslocamento. No vínculos perfeitos você pode usar esse teorema. Não para cargas aplicadas em qualquer ponto. Onde tiver deslocamento, você não pode utilizar o princípio da energia mínima. E geralmente você utiliza esse princípio para remover a hiperestasticidade. Vou colocar aqui a função dele, remover elasticidade. São esses 4 princípios, teoremas que a gente vai utilizar para resolver todos os problemas envolvendo energia. É só saber trabalhar bem com eles e fazer as coisas na ordem certa, para não se confundir. Agora, para terminar essa parte de teorema de energia, acho que eu vou fazer aqui. A gente vai falar de esforços fictícios. Coloquei numa seção separada para ser parecido. E aqui eu vou aproveitar só para relembrar para vocês o passo a passo. Vou tentar aqui ser o mais conservador possível. Então,
Se você seguir isso daqui, vai dar certo na maior parte dos casos. Tem vezes que você pode pular uma etapa, tá? Mais fácil, já está, por exemplo, no EP estático, você pula etapas. Mas aqui é o passo a passo padrão. Primeiro, para que serve o esforço fictício? Qual é a função dele? É isso daqui. Vai ter uma estrutura, vai ter um ponto muito específico, que não tem nenhuma carga aplicada sobre ele. E quando eu quiser saber a deformação desse ponto específico, aí eu sou obrigado a criar um esforço naquele ponto, para poder utilizar os princípios de energia, os teoremas. Então agora vem o passo a passo em si. São 3 etapas que eu dividi, que é o seguinte. Primeiro você resolve a estrutura. E com resolver a estrutura eu quero dizer, você tem que garantir que não tem hiperestaticidade na estrutura. Então, remova a hiperestaticidade. Porque isso atrapalha você utilizar o esforço fictício. Em seguida, você calcula todas as equações da dinâmica com o esforço fictício. E por fim, você vai utilizar o esforço, o teorema de Grotjensky. E aqui tem um detalhe, né, que é importante frisar, que o esforço fictício, então, teoricamente, o valor dele é 0. Mas em que momento que você vai aplicar, você vai igualar o esforço fictício a 0? Se você fizer isso antes da hora, você vai perder a informação. Então é o seguinte, na hora que eu aplicar o Grotjensky, vai ser dessa maneira. Vocês vão fazer a mesma fórmula, só que eu vou derivar em relação ao esforço fictício. Vamos chamar de Q. Só que eu vou aplicar isso impondo que esse esforço fictício é 0. Então, em que momento que você vai aplicar? Eu vou armar a equação de integral, eu vou calcular aquela expressão, por exemplo, das funções em relação ao esforço fictício, eu vou calcular o mx, vai estar tudo armado aqui dentro da integral. E aí, nesse momento, antes de integrar, no ato da integração, eu já coloco igual a 0. Nos pontos onde você vê que não vai afetar. Que geralmente vai ser 0 a ele. Então eu vejo que se eu igualar a 0 não vai mudar absolutamente na integração, então já posso igualar a 0 e segue a vida. É nesse momento. Se você já saiu igualando, calculou isso aqui, já igualou a 0 antes, pode acabar se embananando em algum ponto. Substituir nesse ponto, que eu acho que é a melhor coisa que vocês fazem. E aí não vai ter problema. Revisão geral, gente.
Agora a gente vai para o próximo tópico, ainda dentro de energia, que é propriedades de simetria e antissimetria. Isso aqui, inclusive, é um tópico que eu acho que é forte para cair esse ano, porque, considerando a prova do ano passado, não foi cobrado. Então, o que não é cobrado tem chance de cair com mais força. Então, eu acho que é uma aposta interessante. Então, isso aqui é basicamente quando você vê que tem uma simetria geométrica, com esforços, que podem ser simétricos ou não, você pode simplificar. Carregamentos simétricos e antissimétricos. Qual que é a vantagem de fazer isso? Eu posso reduzir bastante o grau de hiperestaticidade. Então, em sistemas que têm grau elevado, você consegue, utilizando a simetria, reduzir a hiperestaticidade para um grau menor. E você precisa fazer menos vezes, utilizar o princípio da energia mínima e ganha muito tempo de resolução. Sem contar que você pode errar menos fazendo isso daqui. Então, e você também pode, por exemplo, utilizar calcular energia só para o carregamento que afeta uma determinada deformação. Então, por exemplo, se tem um pórtico, que é um exemplo clássico, né? Não sei se eu faço aqui, Vou fazer primeiro por carregamento simétrico. Então, consideremos um pórtico que é uma estrutura simétrica, e vamos supor que ele está recebendo um carregamento simétrico. Como vocês sabem, existem vários tipos, podem ser força distribuída, forças genéricas. Momento, em geral, não, a não ser que você tenha dois momentos, né? Mas no plano de simetria, em geral, o momento ele é antissimétrico. Como é que você procede? Eu posso cortar a estrutura no plano de simetria. Você pode ver isso como um espelho, literalmente. Tudo que acontecer aqui, todas as reações que tiver aqui, por exemplo, você vai espelhá-las exatamente como se fosse um espelho. Exatamente do jeito que elas estão. Desse jeito. Que são as reações. No caso aqui não tem momento porque é um apoio, né? Mas se fosse um engaste, por exemplo, aí só para vocês terem uma noção, né? Se como é que fosse um engaste, espelha tudo em relação ao plano de simetria. Como é que a gente procede na parte das contas? Vai ser equivalente a fazer análise de meia estrutura. Vou pegar o engaste. Aqui é o plano de simetria. E para esse tipo de carregamento simétrico, eu posso substituir esse ponto do plano de simetria por um vínculo específico, que é esse daqui, que é um engaste deslizante. Nas aulas você deve ter visto, acho que tem uma descrição enorme de todas as propriedades do ponto, onde que tem forças ali, onde que não tem, onde é que tem rotação, onde que não tem. Eu deixei nesse material, que eu vou disponibilizar depois, essa lista com duas propriedades, para quem quiser decorar e se sentir muito seguro.
Mas na minha experiência prática, se eu quiser apenas fazer as contas, eu acho que está pegando aqui, vocês simplesmente substituem por esse engatilizante na direção onde está o plano de simetria, que você automaticamente já vai estar considerando todas essas propriedades. Tá. Questão clássica. Tem que sair rápido. Equilíbrio. Em X, só tenho HA. Fácil. Em Y, você tem um carregamento, a reação aqui e o esforço fictício. Então eu vou escrever direto. Carregamento integrado de 0 a L, que é mais P, tem que ser igual ao VA. E momento, em geral eu escolho o polo que tem mais força, porque aí some mais coisa. Então, tomando em relação a tem que dar 0. Quais são os esforços que a gente tem? Tem o momento A, está na direção positiva, e os outros dois esforços na direção negativa. Então, já passando para o outro lado, fica Q quadrado sobre 2 mais PL. Essa barra aqui também. Tranquilo para vocês? Já estão acostumados com essa expressão do momento? É só pegar a força média aqui, vezes L sobre 2, que é vezes L sobre 2 chega aqui. Então, dinâmica está fácil. Agora a gente vai para o método em si. Então, nesse exercício, como ele só deu whey, a rigidez flexional, já suspeito que eu só vou levar em conta a energia devida à flexão. Energia devida normal, você já esquece que força cortante é desprezível nesse caso. Ainda bem. Vamos lá, momentos nas barras. Aqui eu escolhi, gente, esse exercício talvez pareça mais simples para algumas pessoas, não sei, trivial perto dos exercícios que o Dan nos passa, mas eu escolhi ele para a gente poder focar em algumas coisas que eu vejo que muita gente erra. Às vezes você sabe fazer as coisas, mas você não está com traquejo de algumas coisas. E aqui eu queria enfatizar o quê? Tem jeitos bem simples de você obter esses momentos, né? Principalmente no Excel 1, mas assim, vai facilitar vocês. Em vez de ficarem escolhendo uns pontos terríveis que você tem que... Por exemplo, a pessoa começa a calcular o momento aqui, na junta. Aí você tem que dividir a barra, transportar o momento, e aí que muita gente come bom. Então eu recomendo assim, comece pela extremidade. Geralmente, ótimo, assim, você tem extremidades, e elas são mais fáceis de você abordar. Então vamos pegar, por exemplo, deixa eu ver qual que começou. Vamos pegar na barra AB, que é essa superior aqui, da vertical. Eu vou fazer um corte aqui. Eu tenho o H é 0, então já nem vou colocar ele aqui. Vou colocar ele outra cor. Temos um momento em A. E eu fiz um corte. Vocês podem escolher uma variável que vocês preferirem. Vou escolher S1 para esse aqui. E eu fiz um corte. Então aqui eu tenho um momento e uma força cortante. E função de S1, né? Vamos colocar S1 para ficar coerente. O que acontece? Qual que é o polo que eu vou pegar? Se eu escolher esse polo aqui, vai aparecer a força cortante na expressão, porque então eu vou pegar esse polo aqui. Ele, se vocês pensarem bem, ele é meio que um polo móvel, porque à medida que eu vou cortando a barra, ele vai andando junto. Só que a vantagem disso, some força cortante. E fica tudo em função do resto das expressões. Você vai sair muito rápido. Mas fica no momento. Então, em relação a esse polo, o que nós temos? Se vocês quiserem chamar polo, o M de X, MA está na mesma direção,
Essa aqui não realiza nenhum esforço. Então é zero. Esse aqui também está na mesma linha do polo, zero. Esse aqui ficou fácil. Então Lx é menos MA. Oi? Você precisa considerar normal aqui? Você poderia considerar normal, mas você vê que ela também não afeta aqui o equilíbrio. Sim, acho que tem uma coisa normal. Mas de todo modo, ela não afeta. Está no polo O, todas as forças que estão no polo, você descarta. Por que uma força variável? Porque eu quero só a expressão do momento. Aqui eu botei x de novo, mas é assim. Só. A pergunta dela tinha sido se eu tenho que considerar as forças normais aqui também no polo. Mas só reiterando, não precisa, porque como eu estou considerando o polo, todas as forças deste polo não geram momentos no resto da estrutura. Então aqui foi fácil, né? Está dando para vocês entenderem aqui. Mas é momento da barra AB em função da coordenada que eu defini S1 é menos M. Fácil. Então eu vou, se tiver mais dúvidas, eu já vou passando para a próxima barra, que vai ser a barra BC. Como eu falei com vocês, pega na extremidade que é mais fácil. Não fica pegando na junta, porque tem que transportar momento. E vai ter alguém que vai esquecer de transportar o momento. Então aqui é a extremidade. O que tem na extremidade? Tem aquela força fictícia aqui. Tem o carregamento. Q aqui. E no ponto que eu cortei, uma menção de Maxwell 1. Se eu definir minhas coordenadas nessa direção, S2, tem um momento fletor subindo e também tem uma força cortante subindo. Convenções. Se eu tomo este polo aqui, já não me importa mais a força cortante. E vira um polo móvel, de novo. Mas como eu estou falando para vocês, M de S2. Fica muito simples fazer essa expressão, porque não fica em função de normal, transportante, não precisa transportar momento, bem simples. Como é que fica o M? Como é que fica o momento nessa barra BC? Se eu pego nesse polo, então vamos lá. Eu já vou somar direto. Então tem esse M, aí você tem esse esforço, está na mesma direção, que S2 quadrado sobre 2. Certo? Agora ele já depende da coordenada. E também temos um P que depende. Fica mais P, S2. Igual a todo mundo a zero. Simples. Então, eu tenho a função do M, no momento nessa barra. Menos P, S2, menos Q, S2 quadrado sobre 2. Prontinhos. Próxima etapa, para os nossos esforços fictícios. Lembra que eu tenho que ter todas as expressões dos momentos em relação a P, certo? Que é o esforço fictício que eu vou derivar. Então reparem aqui, ó, que é um erro comum, que eu já vi muita gente errar isso aqui, ó. Pega o momento em AB. Ah, menos MA. Depende de P? Não. Aí eu já chego aqui, a derivada de MAB em relação a P é zero. Falso. Por quê? Volta para a equação da dinâmica. O MA depende de P. Então você tem que derivar o MA em relação a P também. É a mesma história. Que no caso, se eu derivar MA em relação a P, dá L. Constante multiplicando P. Então aqui, não é isso que a gente vai usar. A gente vai utilizar como é menos L. Se vocês preferirem, substitui MA em função de P aqui, deriva bonitinho, do jeito que vocês se sentirem mais confortáveis. Agora aqui no MPC, eu vou fazer a mesma coisa. Eu já vou adiantar, porque eu sei que eu vou usar isso na expressão do Grothiens. Então eu vou colocar aqui embaixo. Espero que dê para vocês verem. A derivada do MPC em relação a P é uma constante que é menos S2. Certo? Uma constante do ponto de vista da derivada parcial.
embora as letras sejam constantes. Então pronto, a gente tem os momentos de função das coordenadas e as suas derivadas. Agora ficou fácil, porque é só jogar no pontinho. Então, a gente vai calcular o ritmo usando o quantiente, assim, redigir bonitinho na prova. Temos que vai ser dado parcial em relação ao P. Isso mesmo. Como é que fica a expressão? São duas componentes, certo? Barra B e barra BC. Então, para a barra B, as duas têm o mesmo tamanho, mesmo registro flexional, vai ser o momento em AB. Vou escrever o genérico primeiro, só para fixar. Aqui, DS1. E o DS2 aqui no fundo. Barra B e barra BC. Como vocês podem ver, as duas são afetadas pelo esforço fictício. Agora, é basicamente conta. MAB, MB é menos MA. E MA é aquilo lá. Então, vou botar aqui na frente o E. O seguinte, 0 a fica menos QL quadrado sobre 2 menos PL multiplicado pela derivada, que é menos L. Eu já vou jogar o sinal aqui para dentro, tá? Só para facilitar. DS1. Aí mais uma integral aqui. Agora já é barra BC. O momento está lá escrito. Eu vou multiplicar esse por esse, certo? Então esse menos eu vou jogar aqui para dentro. Fica B, S2, S2 quadrado sobre 2. Aí eu vou multiplicar todo mundo por S2 nas minhas contas. Só aumentar o grau aqui de todo mundo. Já está tranquilo. Agora, seguindo o nosso método, agora é o momento de você zerar o método fictício. Lembra que o P desde o princípio é zero. Mas quando é que eu vou zerar? Agora só. Agora é que é o momento. Tá. Como vocês podem ver, é de 0 a L, então de fato ele não vai afetar mais esse termo de integração. Aqui é 0. E aqui também é 0. Pronto. Faço a integração e eu vou obter o y seco. Então nós vamos ter que L ao cubo sobre 2, multiplica por S, que vira L. Então fica QL quarto. Isso mesmo. Isso aí. Aqui é todo mundo mais, né? É todo mundo mais. Isso. Só para não errar o sinal aqui. Aí 2 ao cubo, fica a quarta, dividido por 4. 4 vezes 2, 8. Então fica 8. Q. Fica a quarta. L. Quarta. Só checar se está certinho. Isso mesmo. Aí por fim, agrupando aqui. Você vai ter 10, 5 quartos. Tá. Então 4 oitavos mais 1 oitavo, 5 oitavos. 5 oitavos de Q, L a quarta, sobre E. Então esse é o método. Escolhi um exemplo mais simples, mas eu acho que ele é bom para fixar. Outra coisa que eu acho interessante vocês fazerem, gente, é sempre checar as dimensões aqui. O que mais acontece, alguém vai esquecer, vai botar um L ao cubo aqui,
E vai perder a questão por causa da bendita unidade. Sim, os professores são muito chatos com isso. Não tira a razão deles, porque de fato, o engenheiro tem que saber fazer na área dimensional. Não sei se precisava penalizar tanto essa questão, mas... Enfim. Esse foi o nosso primeiro exemplo. Tem alguma dúvida, gente? À vontade. Essa numeração fica de acordo com o material. Tá? Embora a gente tenha começado pelo 2, agora que porque eu acho que a ordem fica mais intuitiva. Se você fizer isso para B, tem que colocar uma força na horizontal inteira. Isso. Ah, bem falado, já estava pulando a etapa, né? Tem a parte 2, gente, verdade, desculpa aí. É porque nós estamos com o tempo meio contado, mas... Acho que eu vou deixar indicado como é que faz. Acho que é melhor do que só passar batido. Sim, eu quero fazer letra B. O 3. Que era rotação em C, na verdade. Mas é equivalente. Esse aqui em C é equivalente. Só ao invés de botar um P, põe um momento e recalculo tudo de acordo. Deixa eu só botar a letra B aqui, então, gente. Desculpa. Já estava pulando. Nesse método que eu estou recomendando para vocês, vocês separam, em vez de calcular tudo, né? Esse aqui é um caso simples que daria para você colocar direto. Um P aqui e outro Q aqui. Que já ficaria simples, você já teria as equações, tudo Q. Mas aqui eu separei para vocês conseguirem visualizar bem como funciona só com um esforço fictício. Tá? Mas sim, dá para fazer junto. Esse é um caso, vamos dizer, simples, porque não tem hiperestaticidade. Mas se tivesse fosse hiperestático, e você ainda coloca os dois momentos ali, ia complicar. Por isso que eu recomendo ainda vocês fazerem separado. Apesar de talvez dar um pouco mais de conta. Ficaria assim, então, gente, tá? Só vou deixar indicado aqui. Por questão de tempo mesmo, eu não vou levar a cabo aqui. Você teria de novo as mesmas reações. Se bem que esse aqui é mais simples, eu queria passar uma noção legal para vocês, que eu lembrei agora. Esse Q não está muito bem posicionado, vou botar ele para cima. Eu quero o Y de B. B tem esse ponto, então eu vou colocar o esforço fictício exatamente nesse ponto. Olha só que interessante essa ideia. Percebam que a gente está considerando energia devida à flexão. E observe uma coisa, o Q? Ele está fletindo de alguma maneira essa barra BC aqui? Tá. Ele está no máximo comprimindo, mas ele não está fletindo. O que acontece? Na hora que eu for calcular a energia dessa barra em relação aqui, vai dar zero. Porque o único que está fletindo, o único que apresenta resistência ao esforço Q nessa configuração é a barra A, é a barra B. Certo? Só ela que tem resistência em relação ao Q, que está acumulando energia devido ao esforço fictício. Então isso ajuda muito porque eu não preciso calcular os momentos em relação ao BC. Então a integral só vai ter uma parte. Fica simples. Aqui você vai ter então, por exemplo, HA é menos Q, as equações de dinâmica. GA é QL. É momento que em relação a... Então agora
Esse aqui está gerando momento, certo? Então vai ser QL mais QL quadrado sobre 2. Bem parecido. Então, como eu disse, eu só personalizar os momentos em relação a essa barra. Então, se eu fosse fazer S1, a força VA aqui, eu tenho H que não é zero, que ele é menos Q. Vou colocar aqui H de todo modo. Mesmas convenções de sinal. Escolho meu polo móvel, que é o polo mais simples. Como é que fica aqui então? A expressão do momento. M. Aí você tem só o H, que está gerando momento, em relação a S1. Então, com M de X. Aqui eu posso escolher X porque isso vai ser só uma coordenada, então acho que fica até mais simples. Então M fica igual a menos HS1. HX. Menos HX. E o HA é menos Q, então M de X igual a Q, X. Só continuar. Derivada aqui em relação a Q, é X. É um procedimento, gente, muito análogo. Conta. Mas aí vocês vão substituir as expressões depois. Só ver aqui que eu acho que eu troquei alguma coisa. De fato, a barra BC não tem esse problema. Ah, faltou uma força. É aqui, ó. Tinha o MA. Está faltando alguma coisa. Então é menos HAX e tem o menos MA aqui também. Né? Aí esse menos MA eu substituo essa expressão aqui. Agora vai ficar mais legal. Porque o MA aqui fica menos QL menos QL quadrado sobre 2. Lembra que eu sempre tenho que deixar tudo em função de Q antes de derivar. Aí na hora que eu derivo, vai dar uma, que é Q mesma constante, né, parcial, fica só X menos L. Essa derivada parcial. E vocês põem na integração. Então o resto é conta. Se vocês quiserem muito, eu posso fazer, mas eu vou correr um pouco porque nós temos outro exercício e ele é muito importante, que é de simetria. Uma sacada muito interessante que eu quero mostrar para vocês. Então esse aqui eu escolhi de simetria porque é um caso, eu acho que eu estou apostando que vai cair simetria. Tá? Ano passado não caiu. Eu queria que vocês tivessem uma noção um pouquinho melhor disso aí, dar uma praticada. Então é o seguinte, nós temos essa barra, eu não sei se ela está mais ou menos assim. São duas barras unidas em formato de L, ela está bem gastada, tem os dois lados do mesmo comprimento. E aí o que acontece? Você aplica um momento aqui. M0.
E aí ele pede duas coisas, o exercício completo, que seria o DCL completo, estrutura, e em B, a rotação em B. Aqui foi bom ele ter escolhido a rotação em B. Quem é B? Deixa eu marcar aqui para vocês. O B é justamente a junta. Essa união aí. Por que é bom? Porque eu já tenho um esforço aplicado ali. Aí eu não preciso criar um esforço fictício específico para aquele ponto. Já tenho um esforço ali, eu já uso ele. Esse exercício ele não é então para a gente estudar esforço fictício. Isso já foi no passado. Esse aqui a gente vai focar em simetria e também hiperestaticidade. Agora a gente vai calcular do jeito que a gente tinha pedido. Então, vamos fazer uma análise preliminar dessa estrutura. Nós temos quantas reações aqui? Cada engaste tem 3, certo? Então, H, A. Esse é vertical. A. E em C a mesma história. Vocês percebam que geralmente eu convenciono as minhas reações todas no sentido positivo, né? Então, X positivo, Y positivo, X o momento também com Z saindo. É só por praticidade mesmo, acaba se confortável. Então tá, vamos fazer a análise preliminar do G. Como é que a gente calculava o G? Número de variáveis, de incógnitas. Então, no caso, eu tenho 6, certo? 3 por engaste, menos o número de equações que eu tenho. De novo, problema plano, 3 equações, fixo. Vou tentar aumentar. Então o nosso G está dando 3. O que quer dizer? Se eu fosse seguir a estrutura do jeito que ela está, desse jeito, eu precisaria utilizar o princípio de energia complementar mínima 3 vezes para ter todas as reações. Que dá muito trabalho, muita conta, inviável numa prova de Maxwell no tempo que vocês têm. Qual é a grande sacada? Que não é trivial. Estrutura simétrica. Olha só. Nós temos um plano aqui. Pergunta: plano de simetria ou plano de antissimetria? Antissimetria. Tá? Momento no plano de simetria sempre corresponde a carregamento antissimétrico. Então eu sou obrigado a utilizar as propriedades de carregamento antissimétrico. Qual é a grande vantagem disso? Lembra? Remover a hiperestaticidade. Então vamos desenhar meia estrutura aqui para ver o que vai acontecer com o G. Nossa barra está vindo aqui até o nosso P. Tá? Lembra daquela jogadinha que eu falei com vocês? Então, se eu tenho o nosso plano aqui, eu já sei que ele é de antissimetria, né? O que acontece? Pela nossa propriedade, a gente vai substituir no corte que a gente fizer por um apoio deslizante. E onde é que ele vai ser posicionado? Onde ele transiciona, vai ser ortogonal ao plano. É desse jeito. É a nossa convenção, né? O que foi explicado. Então eu corto e faço desse jeito. Para eu saber que é apoio deslizante, eu tenho que sacar que é antissimétrico. Aí eu vou colocar. E lembra de colocar o ortogonal aqui, né? Esse plano que ele está deslizando e o plano de antissimetria. Vamos calcular agora o G. Três reações de engaste. E aqui é um apoio deslizante. Só tem uma componente. Que eu vou chamar simplesmente, singelamente, de FB. Qual que é o G agora? Primeiro, quantas equações, quantas reações que a gente tem? 4.
Equações da dinâmica, número fixo. 3. Portanto, G1. Maravilhoso. Você passou de 1G igual a 3, e te dá um trombone de trabalho, e agora você passou para 1. Então, eu vou ter que usar o princípio de energia complementar mínima? Vou, mas só uma vez. E uma vez é muito melhor. Então, legal. Por que eu coloquei aqui? FB? Ah, perdão, também tem o M0. Verdade. O M0, mas de novo, ele é carregamento externo, então ele não é reação. Sobre 2, vamos dividindo. Obrigado. Exato. Como ela é simétrica, né, você sabe que aqui esse lado é igual a esse lado, 45 graus aqui. E eu posso dividir em 45. É o segmento. Mas obrigado, porque faltou o M0 sobre 2. Não esqueça que a gente dividir por 2 aqui. Importante. Na hora que você divide a estrutura do meio, no plano de simetria você divide uma parte para cada lado. Tanto no simétrico quanto no antissimétrico. Aqui no caso, usamos 2 antissimétricos. Então agora vou aplicar o princípio de energia complementar para remover a hiperesticidade. Com isso consigo todas as reações. Legal. Então, dinâmica. Só temos 3 equações, mas nós precisamos delas. Vamos lá. Em X, HA, FB, cosseno 45. Vou somar as duas, passo FB para o outro lado, é menos FB, raiz de 2 sobre 2. Se estiver indo muito rápido, vocês falam, gente. Mas aqui acho que todo mundo já manja, mecânicos. Os mecânicos e mecânicos. Agora, em Y, VA, é a mesma coisa. Eles são exatamente as mesmas componentes, que é simétrico. Esse menos aqui, vocês perceberam, né? Está na mesma direção, e na hora que passa para o outro lado, fica menos. E agora, momento. Aí você escolhe um polo conveniente. E eu vou escolher, não sei se eu escolho o A mesmo, pode ser o A. Aí vai ficar todo mundo em função de FB. Ok. Então, o A, o H e o VA não fazem nenhuma reação. Eu tenho o NA aqui. E a FB gera um momento que vai ser justamente FB, raiz de 2 vezes 2. Estou checando aqui. E também tem o M0, né? Só que o M0 está com outro sentido, então ele é menos M0 sobre 2. Aí eu isolo o MA aqui. Aí fica menos FB, raiz de 2 sobre 2, menos M0. Acho que é mais. Tá. Então eu tenho as 3 equações aqui. E a quarta vai vir do princípio da energia complementar mínima. Então lembre, como é que eu faço para utilizar o princípio da energia complementar mínima? Escolho uma reação, e ela não pode estar pré-determinada. Não pode ser uma reação que eu já determinei o valor dela pelas equações de equilíbrio. Tem que ser uma que não está determinada. Tem que ser uma incógnita peristática, de fato. Escolho uma e imponho o deslocamento dela naquele ponto zero. Aí, é equivalente por urgência. Aqui vocês podem escolher qualquer uma. Pode ser tanto, né? HA, VA ou o próprio FB. Na resolução da apostila, ele faz com o FB. Tá? Porque você já tem todas as equações em função do FB, fica fácil. Eu escolhi fazer utilizando o VA. Para vocês verem, seja qual for a incógnita que você escolher, vai dar certo. Inclusive,
Dependendo da escolha que você fizer, vai simplificar muito as contas de integração, etc. No caso, o VA foi uma boa escolha, como vocês vão ver, porque ficou mais simples do que ele fez na apostila. Então, para aplicar o princípio, eu preciso do momento, da energia, da barra. Então, eu preciso achar a energia devido à flexão. De novo, estou desprezando forças normais, etc. Momento, a barra. Onde é que vocês vão escolher para colocar o momento? De novo, melhor utilizar a extremidade. Qual que é a extremidade? Essa aqui, porque vai cortar mais reações. Claro, gente, isso sempre é arbitrário. Eu estou mostrando o jeito que, para mim, funciona melhor. Fica mais simples, mais sintético as contas. Vou devagar aqui. Uma convenção clássica nas direções. Escolho esse polo móvel aqui com o X partindo daqui. Como é que fica o momento? Você tem um MA para cá. Isso aqui é legal. Eu queria comentar. Como eu quero utilizar a incógnita peristática VA, eu já estou com isso em mente, então eu já vou obter o momento X em função de VA. Na hora que eu derivar, já vai ficar menos trabalho de ficar substituindo tudo. Até por isso que eu escolhi essa extremidade também. Aí como é que fica então? O MA também substitui passa para cá negativo, menos MA, e nós temos um VA gerando momento aqui a favor. Então eu direi mais. VA vezes X. Isso aqui só acelerando alguns passos, mas faz tudo igual a zero, que vamos chegar aqui também. Então eu já tenho MX em função de VA. Certo? O que você não pode errar é o seguinte: o MA depende de VA? Pô, deixa eu checar. Tem aqui nas minhas equações. O MA. Ele não depende de VA, mas depende de FB. FB depende de VA. O que vocês não podem errar é isso daqui, gente. Tem que deixar tudo em função daquela incógnita peristática. Então, se eu for derivar em relação ao VA, eu preciso jogar o VA aqui. Então, como é que vai ficar a expressão do momento? É menos MA. Eu vou substituir aqui dentro. Então, tem menos FB raiz de 2 sobre 2 é o próprio VA. Inclusive, gente, acho que está faltando um L aqui, que é momento. Deve estar faltando um L aqui para ficar coerente dimensionalmente. Como aqui a massa só tem comprimento L, acho que é isso mesmo. É isso aí. Então aqui fica menos VAE mais M0 sobre 2. Mais VAX aqui do lado de fora. Pronto. Se eu estivesse utilizando FB, só para vocês entenderem, ia aparecer um monte de raiz aqui e eu vou carregar tudo isso para a integração. Mais chance de errar. Então, para simplificar, eu escrevi desse jeito. Fica menos M0 sobre 2. E aqui fica mais VA X menos L. Tem mais alguma coisa que eu posso substituir aqui que depende de VA? Não, porque M0 é dado. Não tem mais o que simplificar aqui. O resto já depende de VA. Então agora eu tenho certeza que nada mais depende de VA, aí eu posso derivar para jogar depois no Grotjens. Então, MAB em relação ao VA, é que eu estou definindo que a minha incógnita peristática é VA. Definindo isso aqui com vocês. Mas, de novo, é arbitrário.
constante, não me interessa. Em relação a VA, sobra só isso aqui. X menos 0. Check. Vou apagar aqui a figura. Depois no final eu vou fazer DCL de novo e a gente vai recuperar essa figura aqui. Agora eu vou utilizar propriamente o princípio da energia complementar mínima. Aí você pode escrever usando princípio eu posso impor então que isso aqui na nossa variável peristática, que é VA, tem que ser zero. Em outras palavras, eu estou dizendo que esse pedacinho da barra aqui, em A, não sobe. É isso. Considerando uma folha ideal e tudo mais. Então, beleza. Vou jogar o m de x e a derivada dele aqui dentro. Vocês sabem que tem 1 sobre e aqui, mas como é igualado a zero, ele vai subir. Então, é simplesmente o m de x vezes a derivada em relação a VA. dx. 0 a n. Eu multiplico tudo isso por x menos 0 dx. Aí, técnica de integração. Posso multiplicar todo mundo por x menos l, vai aparecer termos ao quadrado, cruzado, xl, e outros termos só de l. Ou você pode optar por fazer uma substituição de variável, que é bem mais simples. Eu chamo a nossa variável de x menos l, então eu sei que dx, du na verdade, é o próprio dx. Você vai ficar como? Substituindo aqui. Aqui eu não vou substituir os limites de integração, eu vou deixar assim, x igual a 0, x igual a l. E aqui eu substituo. Então vai ficar menos m0 sobre 2. Isso aqui é u, eu joguei aqui para dentro. Mais VA, isso aqui é u vezes u ao quadrado, de u. Olha bem como simples a integração. Se eu tivesse escolhido outra incógnita, contas, dá para fazer, dá, mas fica mais difícil. Algebricamente. Agora ficou simples, vou integrar em relação a u. A gente vem para cá. Lembrando que isso aqui tudo é igualado a zero. E já tenho a equação faltante para unir com as minhas equações dinâmicas. Então, fica menos 0 sobre 4 o quadrado. O quadrado, tá? U a x menos 0. Aqui fica u ao cubo sobre 3. Quem que é u? X menos 0. U sobre 3. Ficou meio apertado aqui, mas eu não quero apagar as equações de novo. Vou igualar a zero aqui, tá, gente? Espero que não fique muito bagunçado. Acho que está um pouquinho. Espero que dê para entender. E eu vou substituir tudo isso. Vou apertar aqui um pouquinho, mas acho que vai caber. Aplicar de 0 a L. Aqui é a mesma coisa. Certo? Como é que vai ficar aí, então? Acho que eu vou pular talvez alguns passos para simplificar. Basicamente eu vou jogar. Se eu jogo L, 0. 0. L, 0. Então só adianta substituir o 0. Se eu jogo x igual a 0, fica menos m0 sobre 4. Menos L quadrado L quadrado. Mais. Aqui você tem. Joga 0, fica menos L ao cubo vira menos L ao cubo. Mais VA. Que com o sinal fica menos.
igual a zero. Então o nosso VA, vocês estão vendo que ele vai dar negativo. Deu tudo certo? Só trocar o sinal depois, inverter o sentido no nosso diagrama. Então agora, finalmente chega o nosso VA. Vocês veem que não ficou uma equação nada feia. Menos 3 quartos de M0 sobre L. Dimensão está certa? Que é momento sobre comprimento. Pronto. Tenho VA, tenho 3 equações de dinâmica. Só jogar. Tá tudo certo. Esse aqui foi a demonstração de como que você utiliza o princípio de energia complementar mínima. Depois escrever aqui no fundo como é que vai ficar as incógnitas agora. Então, tudo isso aqui combinando com aquela quarta equação aqui. Substitui com o VA, já aquilo lá, falta só o resto. Vamos começar com a FB, que é mais fácil. FB é só passar o radiante para lá. Então a FB vai ser mais 3 quartos de M0 sobre L mais de 2. Deixa eu conferir se está certinho. Mais de 2 aqui. Está dando sobre 8 aqui. Só ver se eu não confundi nada. Bom, na minha cabeça vai dar 3 quartos. O HA e o VA são iguais, tá vendo? Eles são exatamente a mesma coisa. Então o HA também vai dar exatamente igual ao VA. Menos 3 M0 sobre 4L. E falta só MA, que também é simples, porque isso aqui é o próprio VA. Né? VA aqui, jogo ele aqui. Então o VA é menos 3 quartos M0 sobre L, mais M0 sobre 2, que é 2 quartos. Então eu vou ter menos 3 quartos mais 2 quartos, fica menos 1 quarto. Menos M0 sobre 4. Está multiplicado por L, então fica só M0. Momento. Unidade check. Pronto. Todas as equações obtidas. Agora eu vou desenhar o DCL para vocês. E eu queria frisar como é que você faz, né? Porque é uma coisa que pode confundir na hora de fazer a antissimetria. Nossa barra, plano de simetria, anti-simetria. Como é que vai ficar então as reações? Aqui tinha o M0. Agora esquece por saber, porque ela só utilizei quando eu cortei. Agora não tem mais. A barra está de volta ao normal. Eu tenho menos VA nessa direção, que era valor negativo, então ficou 3 quartos positivo nessa direção. Aqui na verdade é o HA. Olha, os dois são trocados. Então fica assim. M0 sobre L. 3 quartos. M0 sobre L. O momento também deu com o sinal trocado, então em vez de ser para cá, ele é para cá. Só checando aqui se está certinho. Legal. E aí, agora é hora de espelhar. Só que não é exatamente espelhar. Anti-espelhar. Então o que acontece? O momento, se fosse espelhado, seria para cá. Como é ao contrário, então desenho o momento para cá. Mesma coisa. Força. Se fosse simétrica, seria para baixo. Essa é horizontal, certo? Ela equivaleria a isso. Só como é simétrica, então ela vai subir. 3, 4, mesmo valor, só muda aí os sentidos. Estou checando se eu não estou. Como é que é isso mesmo? Aqui, se fosse simétrico, essa aqui na verdade, se fosse simétrico seria para cá, certo? Pensa no espelho, seria para cá. Só como é antissimétrico, vai ser ao contrário. Vai ser ao contrário.
Então esse que é o DCL final. Como eu disse, só para frisar, lembra de na hora que você for transportar, fazer direitinho os sentidos. Eu mesmo na hora que estava resolvendo, troquei uma direção aqui e pensei, é em cimento. Lembra disso. Ele queria também a rotação em B, que era a letra B do nosso exercício. E basicamente o que vocês vão fazer é utilizar o Proteins naquele ponto lá. Aqui eu não vou fazer então, porque eu acho que está tranquilo. Estou assumindo que está tranquilo, gente. Esse estilo eu posso fazer. Mas acho que se não tiver dúvida, eu vou passar para a flambagem, devido ao adiantar da hora. Era sobre 8 mesmo? Causa de 2. Eu estava pensando porque o Reg sobre 2, na verdade, é a mesma coisa que isso aqui, né? Aí na hora que eu passo para cá, fica VA vezes de 2. VA vezes de 2. Bom, de todo modo, o valor de FB não influencia as contas. Mas depois, se vocês quiserem checar com calma, vamos para a flambagem do vídeo, com certa pressa. A parte inteligente, acho que é isso. Não tem segredo, o método é o método. O que pode complicar é quantidade de esforços fictícios, quantidade de incógnitas peristáticas, mas o procedimento é o mesmo. Depois o material também tem mais um exercício para vocês resolvido, alguns comentários também. Eu acho que está bem mastigadinho. Quem tiver com dificuldade, eu acho que eu recomendaria. Vai tirar dúvidas, eu imagino. Agora, a última sessão. Eu não vou nem colocar flambagem. Eu vou ser humilde e vou colocar lembretes de flambagem. Vai escrevendo com o dedo já. Por que eu vou colocar lembretes? Porque eu sei que os professores não terminaram a matéria ainda. Tem mais uma aula, eu acho, antes da prova. Isso aí, né? Bom. Então, assim, vou passar o que eu acho que os professores não passam. Coisas assim, que vocês têm que ter na cabeça na hora de resolver. As equações diferenciais e tudo. São as condições de contorno, entre outras coisas que vocês, assim, você tem que ter de bate-pronto. O resto da matéria os professores vão dar, eles vão complementar, então eu não vou tocar muito nessa parte. Vou jogar só as coisas. Não vou demonstrar nada para vocês. Então, o nosso item 5.1 é o seguinte. Problemas gerais de flambagem. Qual é a minha primeira abordagem? Expressão geral. Solução geral, se você preferir. Expressão geral da flambagem. Isso aqui vem daquela expressão, você pega o V de linha, V4 linhas de X, dividido por E, igual ao carregamento. Aí você fazendo isso para cada infinitésimo da barra, você chega
nessa expressão aí, né? Integrando entre quatro constantes, que são essas ABCD. Aqui, para a questão prática, vocês têm que decorar essa expressão. Você já tem que chegar com ela pronta na prova, porque não dá para ficar demonstrando. O tempo é curto. Mas o detalhe, esse K que está aqui e aqui, ele tem a seguinte expressão. O K ao quadrado, atenção, K ao quadrado é a carga no modo N de flambagem dividido por E. Esse é o K. Você vai entender a expressão. Eu vou pegar uma barra qualquer e tal, vou aplicar as condições de contorno específicas e vou depois utilizar o K. Vou isolar o P dentro dessa expressão. Depois eu vou fazer um exemplo comentado como é que faz. Mas enfim, essa aqui é a expressão geral. Com isso aqui você vai safar da maioria dos problemas. E aqui eu queria colocar o seguinte. Quais são as condições de contorno? Isso aqui vem de Maxwell 1, gente. Só que os professores, eles... Não estou querendo criticar, mas é porque às vezes assim, algumas coisas você parece que já tem que ir sabendo para a aula, não é tão intuitivo. Então, na minha experiência, faz sentido você fazer uma lista para você entender quais são as condições de contorno para cada tipo de apoio. Então, vamos lá. O apoio simples. Essas condições aqui vocês vão jogar depois na expressão da flambagem, tá? Vamos lá, o apoio simples é isso aqui. Só lembrando. Quais são as condições de contorno para ele? Suponha que tem uma barra, né? Orientada aqui, e que aqui é o ponto zero. Aqui é o x igual a zero. Não necessariamente. Pode ser outra extremidade da barra também. Nesse ponto, o que eu posso dizer? Eu vou dizer que o deslocamento, lembra que esse Vzinho, gente, é como se fosse um Y aqui, tá? Direção transversal aqui. Não era no sentido da barra, no sentido transversal. Eu vou dizer, então, que o deslocamento nesse ponto é zero. Ideal. Outra coisa, não tem momento. Apoio só tem componentes horizontal e vertical. Então é isso aqui. Essa parte de contorno de novo, eu jogo ali. Mais tipos de apoio, vamos lá. Apoio deslizante. Eu vou passar todos os apoios que podem cair na prova. Mais do que isso, eu duvido que vai cair. Vocês não vão ter problemas. Deslizante. Né? A barra está conectada aqui, x igual a zero. Condições de contorno. De novo, não tem deslocamento em x. E ele também não tem momento. Os dois são zero. Isso aqui é redundante, né? Porque eu ter colocado simples e deslizante. Mas tá. E ele, no caso aqui, não tem força normal, né? Porque ele desliza. Mais um, engaste. Isso aqui é mais uma revisão, tá, gente? Eu sei que vocês já viram isso, mas é só para lembrar. Engaste. De novo, você não tem deslocamento, beleza. Qual que é a diferença com os outros dois? Não rotaciona. Se eu imaginar a barra fletida aqui, ó. Nesse ponto aqui, o teto é igual a zero. Aqui não tem teto. Aqui o teto é igual a zero. Tá? Vocês podem pensar desse jeito, para lembrar. Então, qual que é a rotação? É o V' da equação da linha elástica. Lembra, né? O V é o deslocamento. V', rotação. V, duas linhas, momento. Isso, relativo ao momento. V, três linhas, força cortante. E o V4, derivada da quarta, seria carregamento. Até agora, Maxwell 1. Para fechar, mais dois tipos. Esse aqui, ninguém fala dele, mas ele cai. Que é o engaste deslizante. É você juntar esse com esse. O que muda? Duas coisas. De novo, nesse ponto não tem deslocamento. Legal. O que acontece, né? Se a barra está aqui, ó, não, estou orientando meu x aqui. Aqui é o x e aqui o y. Está um pouco trocado, né? Eu poderia ter desenhado assim. O que muda? Nesse ponto
não tem força cortante. Força cortante vê 3 linhas. Estou chegando. Desculpa, confundi o negócio. Aqui tem deslocamento sim, ó. Lembra que o Y é aqui, né? Então, de fato, ele vai descer aqui. Então, aqui não é o deslocamento. O que não vai acontecer? Ele não vai rodar. Mesma coisa que engaste, lembra? Ele não rotaciona. Tem que ver linha. Perdoa a confusão. Quando você orienta os eixos, fica mais claro de ver. Aqui é como se fosse o V de X, né? É o V de X. Então, de fato, tem deslocamento, mas aqui, no engaste, a barra está aqui. Se ela começar a fletir aqui, ela não vai rotacionar. Nesse ponto. Aqui é a rotação zero. É isso que eu estou dizendo. Engaste deslizante, tá? O nome não vou colocar porque eu não coloquei antes. E o último é o livre. Então eu tenho uma extremidade aqui, uma barra, que é a continuação dela. Está livre. Tem condição de contorno? Tem. Quais que são? Pode deslocar? Pode. Ponto está livre. Pode rodar? Pode. Mas o que eu posso dizer, como ela está solta, eu tenho certeza que não tem um momento ali. Então V 2 linhas é zero. Se eu considerar aqui X igual a zero, né? Esse zero é só para dizer que é nesse ponto. O que mais? Não tem reação nenhuma. Portanto, também não tem força cortante. É isso que eu vou dizer. Essas são todas as condições que vocês podem precisar usar naquela equação da flambagem. Isso aqui tem que estar bate-pronto. Ele corresponde ao carregamento. Em 4 linhas, tá? Foi a pergunta dela, corresponde ao carregamento. Aqui tem um adendo, caso vocês precisem trabalhar com excentricidade. Não sei se os professores passaram isso. Só para vocês lembrarem, né? Aquela equaçãozinha, que é m de x é aproximadamente V 2 linhas de x sobre e. Isso aqui é uma aproximação, não é exato, mas vocês podem utilizar essa expressão aqui. Putz, tem um momento, uma excentricidade, eu não posso utilizar aquela equação. É o único caso que eu não posso usar. O que eu vou fazer? Venho da definição. Venho aqui, pego a extensão genérica da barra aqui, faço um corte, m de x, calculo as reações aqui, faço que o v de x está aqui, ó, que é o deslocamento dessa extremidade aqui em relação a esse diferencial. Calculo tudo, calculo a mx aqui, integro. É o último recurso que vocês vão ter. Eu acho que não vai cair, mas só para deixar escrito, registrado. Agora, para acabar a flambagem, a parte teórica, que estava encurtada mesmo, posso apagar aqui, né, gente? Eu vou deixar o K escrito aqui, porque a gente vai precisar dele. Carga crítica. Qual é a carga crítica? Eu vou fazer com que esse modo de flambagem, o N seja igual a 1. Por que o N igual a 1? Porque da expressão da carga crítica, isso vocês obtêm naquela expressão que eu acabei de apagar, que é da flambagem. A carga crítica pode ser escrita assim. Acho que vocês vão ver, se não já viram, mais tardaram na aula na próxima aula. Ele parou aqui? Então, vocês acabaram de ver, está fresquinho. Maravilha. Maravilha. Vocês também têm um N quadrado, se eu não me engano, aqui. Eu acho que é aqui que fica o N quadrado. De todo modo, quando a carga é crítica, eu quero que seja a maior carga. E o N só tende a diminuir a carga. Então eu quero a maior carga. Por isso, eu vou fazer N igual a 1. Porque qualquer N que eu botar aqui, vai diminuir a carga. E eu quero a máxima. Então, N igual a 1. Essa é a carga crítica. Então, constante, propriedade do material. E aqui depende das condições em que a barra está, geometricamente, ela está posicionada. Então depende das condições de contorno, que são justamente aqueles condições de contorno que coloquei, suportes, etc. E eu vou deixar aqui para vocês, só para vocês terem uma noção. Caso caia na prova, tem os casos clássicos. Aí vocês vão fazer as contas e vão checar. Pô, será que bateu? É parecido com isso aqui? Tem que dar mais ou menos isso aqui, para vocês terem um senso de como é que funciona. Então vou colocar aqui, ó, casos clássicos.
aqui caiu ano passado, inclusive, na última questão, na terceira questão da nossa P3. Ou nossa P3, acho que é P3. Bom, não lembro. Foi a última questão, e aí era um caso clássico, que eu não sabia o complemento efetivo, errei e perdi a questão. Mas poderia ter fechado a prova se eu tivesse feito isso. Aí, fiquei mal. Mas tá bom. Primeiro caso, é uma barra que está engastada, está aqui embaixo, e ela está com esse modo de flambagem aqui. É uma barra que ela fletiu desse jeito. Eu apliquei uma carga aqui, uma carga, e aí ela flambou. Tá? Isso aqui, uma flambagem. Uma carga de compressão, certo? Então gera flambagem. Qual é o comprimento efetivo nesse caso? É o equivalente. Vou escrever aqui. O comprimento efetivo vai ser 2 L. Não sei se vocês já viram isso, mas talvez seja um pouco estranho. A carga crítica eu sempre uso essa expressão. Só que isso aqui vai depender das condições. Então, nessas condições, em que ela está gastada em uma extremidade livre, é como se fosse isso daqui, ó. Tá vendo? Como se ela continuasse a barra aqui, ó. E o comprimento total que está fletindo, daqui até aqui, seria 2L. L. Considerando essa barra vermelha, tem comprimento L, tá? Então, nesse caso, o comprimento efetivo é 2L. Outro caso. Se eu tenho aqui um suporte simples, e aqui em cima tem um apoio deslizante. Esse é o caso clássico, gente. Vocês devem ter visto ele provavelmente há muito pouco tempo. É o caso clássico. Está formando a barriguinha completa da flambagem. Então, nesse caso, o LF é o próprio L. É o L, esse LF é o que vocês vão jogar na fórmula. Tá bom? Vocês veem aqui, por comparação, esse aqui, essa barriga completa são 2 L. Por isso que o LF é 2 L. Tá? Eu não quero apagar aqui. Vou fazer aqui mais um caso. Esse aqui foi o caso que caiu ano passado, inclusive. Que ele é bem não trivial. Você tem um engaste deslizante desse jeito. Então imagina que eu tenho uma barra aqui, certo? O que vai acontecer quando eu aplicar uma força P aqui? Como que a barra vai, qual o modo de flambagem que ela vai fazer? Vai ser isso aqui. A linha elástica dela vai fazer isso aqui. Esse pico era para ser simétrico, desce. Tipo isso. Por quê? Porque são dois engastes e os dois engastes não permitem a rotação, como vocês viram lá. Então vai ficar desse jeito. Tô achando que eu vi o negócio do material aqui. Bom, paciência. Espero não estar errando aqui, mas até onde eu lembro, aqui é L sobre 2. São os casos clássicos. Aqui é 2L, aqui é L, aqui é L sobre 2. E na minha questão eu confundi e coloquei o 2L. Acho que no material também está escrito 2L. Mas bem, esse é o caso que equivaleria a 2 ohms. É por isso que ficou desse jeito. Tem na apostila também. Tem um caso que eu não vi na aula, mas que eu vi na aula com a Valls de Elemac, que ele fez uma revisão de flambagem com a gente. Era esse caso aqui. Que você tinha um apoio deslizante e o engaste. Eu duvido que isso aqui vai cair, mas para ter consciência livre, vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Aqui tem um engaste que ele impede a rotação e fica dessa forma estranha. Não é exatamente igual a essa, é como se esse pico estivesse um pouco deslocado aqui para cima. E aí o comprimento efetivo desse caso é raiz de 2 sobre 2 L. Na hora que você leva ao quadrado, fica L quadrado sobre 2. De flambagem, é isso que eu queria falar com vocês, de teoria.
Nós já batemos 7 horas aqui. Eu sei que já deu um pouco, já deu bastante tempo de fuja. E eu tenho mais um exemplo de flambagem, que é misturado com a média energia. Eu achei ele muito interessante. Se vocês quiserem, eu posso falar ainda, mas também, se eu estiver passando da hora, deixo para vocês verem no material mesmo. Não sei como é que nós estamos de tempo. Um só de flambagem? Tem um mais simplificado só de flambagem também. Eu vou só passar comentando, não vou fazer a equação e tal. Só para vocês verem como é que eu uso todas essas coisas que eu passei agora. Eu acho que os professores não falaram ainda. Ou então falaram muito rápido, eu não sei. Tá bom. Tinha uma questão assim, gente. Tá. O exercício é o seguinte. Nós temos uma barra. Aqui ela está cortada, mas ela é contínua. Vem daqui até aqui. Como se estivesse dentro de um tubo. Aqui também é a parede do tubo. Aqui. E ela está com essas várias espécies de rolamento. E aí você aplica uma carga. É uma carga que está comprimindo, portanto é flambagem. Agora, o que vocês precisam entender é como transformar isso naqueles vínculos que a gente já tinha visto. Como é que ficaria essa barra representando do nosso jeito? Aqui desliza, mas não se move nesse sentido. Então é um apoio deslizante. Legal. E esse aqui? Não sei se está então intuitivo. Aqui está conectado firmemente, como se fosse uma solda. Então, equivale a engaste. Só que esse engaste desliza. Então, e aqui a barra tem comprimento L, com um X aqui. O que ele quer que você faça aqui é ter carga crítica, comprimento efetivo, essas coisas. Então, o que você vai fazer quando você for resolver? Vou pegar aquela expressão do v de x, as 4 constantes, a b, c, d, mas para usar ela, é só eu ter as equações dos vínculos, que foi o que eu passei para vocês. Então, aqui é x, aqui é l. Como é que eu faria se eu fosse resolver? Escreva as minhas condições de contorno. Então, aqui vamos dizer que é o ponto A, aqui é o ponto B. O que eu posso dizer nesse vínculo A? Apoio deslizante. Então, não se move aqui. Então, V de 0 é 0. E também não tem momento diretor, porque é um apoio. Logo, de duas linhas é 0. E desse de cá? Tem deslocamento? Tem. Tem rotação? Não. Por quê? Engaste. Simples assim. Vou passando componente por componente. Tem momento diretor? Tem, porque engaste. Engaste gera momento. Próximo. Força cortante. Ó, livre. Tem força. Se eu fizer uma força aqui, ele desce.
Então, tem força importante. Legal. Então, V320 zero. Aqui não é zero, tá? Aqui é L, coordenada L. E aqui mesma coisa. Isso aqui é importante. Tem que seguir as coordenadas. Aí eu vou aplicar aquela equação de V de x igual a seno mais b cosseno cx mais d. O que vocês vão precisar fazer? Calcula as derivadas genéricas, deriva aquela expressão até chegar no B3'. Sai substituindo tudo. Você vai obter fazendo isso que B igual a C igual a D, que é zero. Sobra só o quê? A seno de kx igual a zero. Está deduzido bonitinho o material, tá? Seno de kx igual a zero. Então, isso aqui tem que ser um múltiplo de π, concorda? Só ver se é o A mesmo. É o A mesmo. Mas... Ah, tá. Nas expressões, como o A vinha do V3', aqui ficou A cosseno, tá, gente? Aqui é A cosseno. Já muda a análise. Para o cosseno zerar, tem que ser múltiplo de π sobre 2. Certo? Esse número ímpar. π sobre 2, 3π sobre 2, são onde o cosseno dá zero. Mas eu já sei que eu quero o primeiro múltiplo, que é o da carga crítica. N tem que ser igual a 1. E o primeiro múltiplo vai ser π sobre 2. O primeiro ar que vai zerar o cosseno é π sobre 2. Se eu começar em zero, né? Então eu vou dizer que Kx é π sobre 2, para achar a carga crítica. Quem que é o K? Aqui. Mas o K quadrado, vou escrever ele aqui. K quadrado vai ser o nosso P crítico agora, dividido por E. Simples. Aqui era L. Porque eu substituí nessa equação aqui, que é essa, de onde que vem isso aqui. O resto é trivial. Vamos colocar assim. O KL é igual a π sobre 2. Aí é só fazer um pouquinho de álgebra, substitui o valor do K e isola o P crítico. Então você vai ter elevado todo mundo ao quadrado. K quadrado é isso daqui. P crítico sobre E. L é quadrado, L é quadrado. π sobre 2 é quadrado, π quadrado sobre 4. Isola o P crítico. Vai ser π quadrado E sobre 4L quadrado. O que é 4L quadrado? É 2L quadrado. Se vocês compararem com a fórmula que está lá, o comprimento efetivo é o que está dentro desse quadrado. O L efetivo é 2L. Para esse caso. Não dá para saber bater no olho, né? Eu, pelo menos, não tenho essa intuição. Mas fazemos. Utilizando esse procedimento, sai bonitinho. Eu acho que já bateu quase 2 horas de fuga. Mas, se vocês estiverem com energia, eu posso continuar ainda. Também tem a questão do horário do desenho. O último exercício que teria é basicamente flambagem e média energia. Que é uma questão que pode cair. Eu acho que é legal porque ela cobra tudo. Aí você tem que achar a carga P utilizando os médios de energia. Depois que você acha a carga P, você utiliza a flambagem. Acho que eu vou só comentar então, viu, gente? Para não ficar muito maçante.
dados desse problema, ele dá o E, também dá o EA. Se ele deu EA, é natural você pensar que você vai ter que considerar as forças normais aqui nessa estrutura. Então, além de calcular o M de X, para ter as flexões, eu teria que também calcular o N de X. E jogar tudo na expressão da energia. A parte boa desse daqui é porque ele não é igual àquele que a gente fez simetria, porque aqui é um apoio e não um engaste. De modo que a gente tem três incógnitas aqui, mais duas incógnitas aqui, certo? Mais duas incógnitas. Só que eu posso dizer que esse H é aproximadamente zero. É isso. Na resolução você despreza aqui a normal e pega só. Isso aqui tem uma carga P. Aqui é MB. HB, VB. Então você tem 4 incógnitas, 3 equações. Tem uma incógnita peristática. Eu não vou fazer aqui a incógnita peristática, mas o procedimento é o mesmo. Lembrando que agora você tem força normal. Bom, só escrever a metodologia. Princípio da energia mínima. Você remove a periodicidade e obter P. Nesse caso, P é uma força de compressão. Então, o que vai acontecer? Essa barra aqui vai flambar. Porque ele pede justamente isso, no exercício. Ele pede o máximo valor de Q para que não ocorra flambagem da base. Então, basicamente, isso daqui. Ó. Eu vou dar para vocês o P, já pulando a parte do princípio. Tá? A expressão dele é isso daqui, substituindo o VB, que é a nossa incógnita peristática, você chega em 3, QL ao cubo, sobre 24I, mais 8AL quadrado. Se vocês quiserem brincar depois, fica à vontade, chega com esse resultado. Esse é o P. Para flambagem, eu tenho que compreender quais são os vínculos equivalentes. E nesse caso, esse vínculo aqui está solto, ele pode descer. Então é como se eu tivesse um apoio deslizante aqui, ó. Como se, aproximadamente. E vocês lembram dessa condição que ela flambava desse jeito, né? Na carga crítica, era como se fosse isso daqui. Complemento efetivo, no caso clássico, L. Eu tenho a carga, eu tenho o complemento efetivo, eu jogo na expressão. Quadrado sobre E. Complemento efetivo é L. Igual a isso daqui. Igual a P. E aí eu isolo o P. Aí em vez de ter um P crítico, agora eu vou ter um Q crítico. Certo? Vou pular as contas de novo. Peço perdão por não ir até o final. Quadrado 3AL aqui. Oi. Aqui, né? Seguinte, você tem um apoio ali embaixo, certo? Você ia colocar a rota normal. Então, na resolução, ele desconsidera essa daí. Mas, de fato, eu concordo. O certo seria talvez botar um G igual a 2. Exato. E ele fez assumiu alguma coisa que eu não estou lembrando agora. Eu não sei se esse engaste embaixo for deslizante, eu posso isso.
talvez eu tenha copiado errado, não tenho certeza agora. Deixa eu te falar. Se ele era deslizante. Não afeta, mas tem questão de energia, né? Eu estou pensando. Aquele HB teria que ser igual ao D. Se não tem ali embaixo o D, o HB vai ser 0. Então o que ele fez, acho que foi aproximar, falar que HB igual a HD que é igual a 0. A validade disso talvez seja discutível, mas ele considerou então que todas as horizontais são 0, e a única que de fato está armazenando energia na forma de energia da força normal vai ser nessa barra. Eu estou considerando que a carga P é a que está armazenando energia nessa forma aqui. Essa aqui eu estou falando muito pequena, comparado com essa. Por que o P é mais relevante? Porque tem carregamento aqui. Não tem carregamento na horizontal. Então, de fato, eu acho que é razoável desprezar as forças na horizontal. Então, falar que HD, caso eu tivesse HD, seria 0. E também, por consequência, HB aproximadamente 0. Então, o G é 1, de fato. Por quê? Já assumi com 2 incógnitas. Isso aqui também já foi uma equação da dinâmica. Então, seriam, faltam 3 incógnitas, né? MB, VB e P. São 3 incógnitas e 2 equações dinâmicas que sobraram. Então fica 1. Lembrando, gente, que vocês não podem escolher o HB aqui como incógnito peristático, porque já está determinado, já é 0. Então não faz sentido você derivar um negócio que já é 0. Tá? Já está determinado. Eu acho que é isso que eu tinha para falar. Se vocês tiverem alguma dúvida. Vocês ficam muito maçante, vocês gostaram desse formato. Vou te dar uma passada geral em tudo. Algumas coisas não fui até o final, tive que só jogar, mas paciência. Essas questões são longas de energia e tudo. E acontece isso. Eu queria fazer uma pergunta, gente. Se quiser acabar a gravação. Uma pergunta para vocês. Vocês têm acesso à prova de 2022, ano passado, para estudar? Está no PolyShare? Depois eu posso passar para vocês, se vocês quiserem. Tá? Uma boa. Tem uma questão muito boa que tem alívio de momento no passado. Bom, vocês pegarem para fazer, que ela foi maçante. Né? Tem monitoria amanhã, última monitoria do ano, se vocês quiserem colar, para tirar eventuais dúvidas. Acho que é isso. Dúvidas? Se não, bora por aí.